Olá, eu sou Paulo Bisaggio, engenheiro de saúde e segurança, sócio responsável técnico da Bisaggio Engenharia do Trabalho. Estamos aqui para o terceiro e último vídeo da série da nossa semana GRO e PGR. No último vídeo nós havíamos comentado sobre os responsáveis pela elaboração e implementação do GRO e do PGR, da necessidade imperiosa de ter uma equipe multidisciplinar assessorando esses responsáveis. Falamos sobre os elementos constitutivos do GRO e do PGR e também abordamos o inventário de riscos ocupacionais, a matriz de decisão e o plano de ação do PGR. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre como o PGR se relaciona com alguns dos setores da empresa, principalmente saúde e segurança do trabalho, RH, jurídico e financeiro. Também vamos abordar alguns fatores de risco, principalmente ruído, e os químicos reconhecidamente carcinogênicos. Vamos tratar um pouco de como controlar os riscos e, por fim, vamos falar sobre o papel das consultorias na implantação do GRO e do PGR, ok? O programa de gerenciamento de riscos bem feito certamente melhorará o desempenho da empresa como um todo. Não apenas o setor de segurança e saúde no trabalho será beneficiado, mas recursos humanos, jurídicos e financeiros também terão impactos positivos. Isso porque o gerenciamento de riscos se relaciona com a legislação trabalhista, com a legislação previdenciária e também com ações trabalhistas na justiça. Em relação à legislação trabalhista, um bom gerenciamento de risco fará com que alguns deles sejam eliminados, outros neutralizados, protegendo o trabalhador dessa forma e, como consequência, não necessitando pagar adicionais de insalubridade e periculosidade para os mesmos. Em relação à legislação previdenciária, há diversas informações que serão extraídas desse gerenciamento de riscos. O sistema do E-Social será alimentado por esse gerenciamento, por essas informações. Há também a questão do custeio de aposentadoria especial. Alguns trabalhadores, em determinadas situações, a empresa deve recolher 6, 9 ou 12% dos seus salários para custear a aposentadoria especial. Há a questão do RAT, do risco ambiental do trabalho, de 1, 2 ou 3%, que pode ser diminuído ou aumentado em função do FAP, do fator acidentário de prevenção. E, por fim, há a questão dos acidentes de trabalho e doenças relacionadas ao trabalho. Já o setor jurídico ele é fortemente impactado, pois um bom gerenciamento de risco certamente diminuirá as reclamações trabalhistas, bem como haverá defesas mais sólidas para a empresa. Por fim, o setor financeiro, que no final das contas acaba sendo responsável por gerir todo o dinheiro para pagar todo esse sistema de saúde e segurança no trabalho. Para explicar melhor como o gerenciamento de riscos pode impactar diretamente na vida da empresa, inclusive financeira, vamos tomar como exemplo dois agentes que são razoavelmente comuns em algumas empresas: o ruído e substâncias químicas carcinogênicas, cancerígenas. E como esses agentes se relacionam com as legislações trabalhista e previdenciária. Em relação ao ruído, imaginemos que um grupo de trabalhadores esteja exposto durante suas 8 horas de trabalho a 88 decibéis. Assim, o limite de tolerância para essa exposição seria de 85 decibéis. Porém, a empresa fornece protetores auditivos. Imaginemos que seja de 15 decibéis de atenuação. Assim, 88 menos 15, teríamos 73 decibéis de efetiva exposição do trabalhador. Com 73 decibéis, menor que 85 decibéis de limite de tolerância, a empresa estaria desobrigada a pagar adicional de insalubridade, conforme o item 15.4.1 da NR15. Apesar disso, a empresa deve recolher 6% do salário do trabalhador para custear a sua aposentadoria especial, porque uma decisão do STF decidiu que protetores auditivos não impedem o direito do trabalhador de se aposentar de forma especial. Então, as empresas que se basearem em fazer controles apenas por equipamentos de proteção individual podem neutralizar a insalubridade, o pagamento de um adicional, porém continuarão tendo que pagar o custeio de uma aposentadoria especial.
O segundo agente que gostaríamos de trazer como exemplo são as substâncias químicas reconhecidamente carcinogênicas, cancerígenas. Até o decreto 10.410 de 30 de junho desse ano, a simples presença dessas substâncias nos ambientes de trabalho dava direito ao trabalhador de pleitear aposentadoria especial. Com a implantação desse decreto, agora a empresa, além de informar a presença da substância, deve também definir quais são as medidas de controle existentes para neutralizar ou minimizar seus impactos na saúde dos trabalhadores. Assim, medidas de controle de engenharia podem fazer com que não haja o pagamento do custeio de aposentadoria especial para esses trabalhadores. Pelos exemplos que trouxemos, acredito que tenha ficado claro que o controle de riscos não pode ser feito mais apenas com o fornecimento de equipamentos de proteção individual. Controlar riscos significa estudar como esse risco se comporta e como podemos intervir, seja na fonte, seja na trajetória ou, por fim, quando não houver outra alternativa, no próprio indivíduo. Assim, medidas de controle de engenharia, medidas de ordem administrativa, como rodízio de pessoal, substituição de produtos químicos agressivos por outros menos agressivos, tem que ser pensada. Não cabe mais apenas fornecer equipamentos de proteção individual aos trabalhadores e achar que está controlando os riscos. A legislação trabalhista e previdenciária, por algumas vezes serem diferentes, mostram que esse não é o caminho. Por fim, gostaria de conversar um pouco sobre o papel que as empresas de consultoria terão no auxílio da implantação do GRO e do PGR. Gostaria de abordar 4 aspectos. O primeiro aspecto é a necessidade imperiosa que as empresas de consultoria têm de montar equipes multidisciplinares. Engenheiros de segurança, médicos do trabalho, técnicos de segurança, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fonoaudiólogos, psicólogos e outros profissionais devem estar imbuídos em identificar, avaliar e controlar os riscos dos ambientes de trabalho. Para isso, eles devem se comunicar o tempo todo. O segundo aspecto que gostaria de abordar é como as empresas de consultoria devem se relacionar com seus clientes. Não haverá mais espaço, na minha opinião, para aquelas visitas anuais que eram feitas por época da renovação do PPRA. A empresa de consultoria deve vivenciar o dia a dia da empresa, deve ser capaz de reconhecer riscos emergentes, deve ser capaz de reconhecer riscos que vão começar a existir em função de novas atividades, de novos processos. Isso só pode ser feito a partir de um relacionamento mais contínuo. Esse relacionamento que era feito apenas para fazer avaliações e emitir determinados documentos como o PPRA, isso, na minha opinião, tende a acabar. O terceiro aspecto que considero importante é que o sistema de gestão seja informatizado e integrado com o e-social. As empresas de consultoria deverão dispor de sistemas que possibilitem esse fato. O quarto e último aspecto é em relação à informação em tempo real. Para que isso aconteça, preferencialmente os documentos devem estar nas nuvens e de fácil acesso, tanto para as empresas de consultoria quanto para seus clientes. Assim, chegamos ao final do terceiro vídeo da nossa semana GRO e PGR. Porém, esse assunto tão importante não se esgota aqui. No mês de setembro, nós vamos fazer um bate-papo com o Dr. Paulo Cunha, responsável técnico da AssessorMed, sobre como o PGR e o PCMSO se relacionam, ok? Agradeço a todos a audiência, a paciência, desejo a todos um bom final de semana e qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, entrem no nosso site ou enviem um e-mail para bisagio@bisagio.com.br. Teremos o máximo prazer em atendê-los. Um abraço e até breve.